Olá, esse é o Observatório de Mídia, um programa que debate o jornalismo de maneira crítica. Eu sou a Sâmia Garcia e ao meu lado está o Fernando de Albuquerque. Nós somos estudantes de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje, o tema é a cobertura do dia 29 de abril, que foi a greve dos professores e servidores públicos contrários à mudança no sistema de previdência do Estado, colocando em risco a aposentadoria dos funcionários. Para aprofundar o debate sobre como esse dia e os acontecimentos foram noticiados, vamos analisar duas reportagens, fazendo uma comparação entre as coberturas da Band e da RPC-TV. A primeira, da RPC-TV, apresentou o que aconteceu com os professores e manifestantes que estavam em frente à Assembleia Legislativa do Paraná. Apresentou também como foi o confronto entre a Polícia Militar e os servidores e as consequências das manifestações. A segunda, da Band, mostra os acontecimentos de uma forma diferente, particular, já que nesse dia, o repórter cinematográfico da emissora, Luiz Carlos de Jesus, foi atacado por um pitbull da Polícia Militar enquanto trabalhava na cobertura do conflito. Vamos conferir? Olá, boa noite para você. A gente começa o Paraná TV e vai ao vivo até o Centro Cívico conversar com o repórter Augusto Klein, que acompanhou todo o início do confronto. Augusto, boa noite. Como é que tudo começou? A confusão começou por volta das 2h45 da tarde, próximo deste ponto onde nós estamos. Nós estávamos aqui do lado quando alguns professores tentaram empurrar a grade para chegar próximo da Assembleia Legislativa. Foi aí que a polícia começou a utilizar cacetetes, disparar balas de borracha, bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo. Foram 2 horas de confusão, de muita movimentação aqui no Centro Cívico, pessoas feridas, pessoas utilizando máscaras e panos para encobrir o rosto e tentar reduzir os efeitos do gás lacrimogêneo. Parte do que aconteceu hoje aqui, vocês acompanham agora na reportagem. Neste momento, os manifestantes tentam forçar a grade de proteção e os policiais estão revidando, empurrando novamente. Agora começam os disparos. Mais disparos. Bombas de efeito moral. Neste momento, a tropa de choque avança para o acampamento dos manifestantes. Disparos estão sendo realizados, muita fumaça, pessoas chorando, com dificuldades de respirar e muitos estouros. A tropa de choque continua avançando pela Avenida Cândido de Abreu. O caminhão do choque, o blindado, avança junto com os policiais e eles continuam realizando disparos contra os manifestantes. Depois do intervalo, o confronto em frente à Assembleia deixa mais de 200 pessoas feridas. A imagem ao vivo é da Praça Nossa Senhora de Salete. Você vê aí um cordão de isolamento formado por policiais. Agora faz 11 graus em Curitiba. O Paraná TV volta já. Deixa eu ver, momentos antes do ataque tem o que a gente chama de plano sequência. Vamos ver aí, vamos ver aí. Há um verdadeiro clima de guerra nesse exato momento. Há o gás de pimenta muito forte, é lançado em direção aos servidores. Por aqui ainda a gente está numa certa distância, mas olha só, a correria aos policiais do BOPE, os policiais de elite, o cheiro, o gás de pimenta é muito forte por aqui. Difícil até falar como está a situação. Há o caminhão de choque, o pelotão de choque da polícia, o helicóptero também da Polícia Militar do Paraná sobrevoa a Assembleia Legislativa e, infelizmente, por aqui, a votação está terminando desta forma. Olha só os deputados! Calma, Jesus! Calma, Jesus. Estamos trabalhando com vocês! Tem que chamar o médico. Segura! Vambora, que ajuda! Esse nosso... Vai! Jesus da Band. Vai, porra! Vai, caralho! Onde que é? Vai! Segura! Não, o pitbull que mordeu ele.
Esse é o nosso repórter que foi atacado por um pitbull, além do parlamentar lá que foi atacado por um pastor alemão. A seguir, entraremos no debate sobre a análise das duas reportagens. Nesse segundo bloco, usaremos dois autores para analisar as duas reportagens. São eles o sociólogo Pierre Bourdieu e Fábio Conder Comparato, um jurista e escritor brasileiro. E o Pierre Bourdieu, no livro Sobre a Televisão, fala sobre os interesses da mídia, inclusive sobre a mídia obscura, que diz que é o que há por trás das câmeras. Fernando, você poderia dizer para nós o que o Pierre Bourdieu fala sobre a espetacularização? Então, eu trouxe uma frase dele aqui do livro, na página 25. A televisão convida a dramatização no duplo sentido. Põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade e o caráter dramático ou trágico. E foi o que a gente viu. Nós tivemos, no último dia 29 de abril, com as manifestações, mais de 200 pessoas que foram feridas, segundo números oficiais da Prefeitura. Nós tivemos milhares de pessoas em combate com a Polícia Militar, também houve feridos na Polícia Militar, 11 policiais militares, 7 com gravidade. Mas a Rede Bandeirantes, ela só se propõe a mostrar o que aconteceu com o cinegrafista. Eles não se preocuparam, praticamente eles negam tudo o que aconteceu numa batalha campal de aproximadamente 2 horas e eles ficam apenas olhando para um incidente que não pode ser descartado de maneira alguma. Não posso ser indolente e dizer que foi errado. Agora, o que eles vão falar, tanto o Fábio Conder Comparato como o Pierre Lévy, é que se busca, e o que apareceu muito bem, um sensacionalismo. Se ignora o que aconteceu, se ignora aquilo pelo qual os professores estavam lutando, que era pela Paraná Previdência, que foi votado naquele dia, as portas fechadas praticamente na Assembleia Legislativa, e eles apresentam, porque essa matéria também foi para a Band nacionalmente, como se a única coisa que tivesse acontecido foi um pitbull ter mordido um cinegrafista. Então a gente tem, como o Fábio vai dizer, uma sociedade que é dividida entre o interesse público, que é o bem comum, que era o que deveria ser noticiado, como foi a RPC, que ela aparece de uma maneira um tanto quanto imparcial, e o interesse privado, o lucro, porque desde que aconteceram, esse cinegrafista já é levado para os estúdios, para um programa local de Curitiba, e eles, como eu disse, ignoram tudo o que acontecia, todas as coisas que estavam acontecendo durante todo aquele dia, com a votação no final da manhã, também com o que aconteceu nas 2 horas de guerra campal praticamente, e eles apenas mencionam, frisam o que aconteceu com o cinegrafista Jesus. E, Fernando, enquanto o Comparato divide a sociedade em duas, o Bourdieu divide as notícias em 2 categorias. São as noticiário de variedades e os fatos ônibus. O noticiário de variedades são aquelas que expõem o drama, o crime, o sensacional, e foi o que a Band fez. Temos também os fatos ônibus, que não têm a intenção de chocar, segundo o Bourdieu. As pessoas não têm a intenção de chocar as pessoas e formam um consenso social. Nós não temos uma matéria que forme um consenso social, porque ali a gente viu drama, a gente viu pessoas feridas, mas a Band resolveu fazer o noticiário de variedades, expondo ali o drama, expondo o sensacional, tendo em vista o lucro e a audiência. E com isso, nós encerramos agora o nosso segundo bloco, mas continue conosco, nós voltamos já. Chegamos ao último bloco do programa Observatório de Mídia. No bloco anterior, mencionamos Pierre Lévy, mas o correto é Pierre Bourdieu.
Hoje, trouxemos no programa o tema sobre o dia 29 de abril e as coberturas da Band e da RPC. O caso analisado aqui teve enfoque dado pelas duas emissoras, ressaltando que o repórter cinematográfico mordido pelo cão da PM trabalha na Band. E nós conseguimos aqui concluir a fala de Pierre Bourdieu, quando ele fala do sensacional e do extraordinário que o jornalismo traz. Mas, ao mesmo tempo que ele fala do sensacional que o jornalista traz, ele fala que as decisões jornalísticas são sem sujeito, já que o jornalista não é capaz de decidir. Quem decide é o meio de comunicação, ele apenas presta o serviço dele para esse meio de comunicação. E, lembrando disso, Fernando, o Bourdieu fala uma busca incessante pela audiência, e ele critica muito isso durante o seu livro sobre a televisão. E foi o que aconteceu, né? O que a gente viu e comentamos também no bloco anterior, porque essa busca de audiência, essa necessidade para vender essa informação, negligencia tudo o que estava acontecendo, né? No dia 29 de abril, como já mencionado, os mais de 200 feridos, os policiais, 7 que foram feridos com gravidade, tudo o que aconteceu, o contexto, por que os professores estavam manifestando, eles que já estavam em greve e estavam manifestando por conta da votação da Paraná Previdência, é isso que o Bourdieu vai falar. Essa necessidade de vender a informação a qualquer preço, a qualquer custo, negligencia tudo que está por detrás e acaba omitindo da sociedade, omitindo do grande público aquilo que verdadeiramente interessa. E aí ele vai também comparar que essa produção televisiva é como um cenário de um espetáculo, não se está preocupado em cumprir aquelas coisas que a gente aprende no jornalismo, sobre dar informação, sobre a questão da checagem. As coisas são, na verdade, voltadas tão somente por uma questão empresarial. E aí essas pessoas, como o cinegrafista, acabam se tornando personagens que são, de alguma maneira, abusados no tocante à imagem. O Jesus foi convocado para ir lá no Conselho de Ética em Brasília, dar depoimento. Nós soubemos, porque pesquisamos, que ele sofreu até ameaças. Ele recebeu a ligação do próprio governador Beto Richa para deixar os depoimentos, para não falar coisas que pudessem atrapalhar o governo do Beto Richa. Então, criam-se personagens e omitem-se a verdadeira história. A verdadeira história é deixada de lado e os meios de comunicação acabam, então, criando esses personagens e fazendo o que o Pierre Bourdieu chama dessa espetacularização. Infelizmente, nós estamos inseridos nesse espetáculo todos os dias, né? Verdade. Chegamos ao final do Observatório de Mídia, um programa que debate o jornalismo de maneira crítica. Eu sou a Sâmia Garcia e esse é o Fernando de Albuquerque. Nós somos estudantes do curso de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Esse programa faz parte de um trabalho para a disciplina que leva o mesmo nome, produzido sob orientação do professor Guilherme Carvalho. Fique ligado nas próximas edições do programa.